Olá, meu nome é Arthur Bezerra Oliveira, sou aluno da Escola Politécnica de Pernambuco do curso de Controle e Automação e irei apresentar um pouco das funções derivadas da biblioteca iStream. A biblioteca em questão define a classe Basic iStream, que é um modelo de classe usado para controlar a extração de elementos de um buffer de fluxo. Um objeto de fluxo pode ser definido como um arquivo inteligente que atua como origem e destino para bytes. Sendo assim, um fluxo tem suas características alteradas com operações de inserção, de uStream, e operações de extração, no caso os iStreams. E nessa aula serão vistas várias funções derivadas da classe Basic iStream que servem para realizar diferentes tipos de operação de extração. E como nada melhor do que um código para exemplificar e mostrar o uso das funções, vamos começar. A primeira função que iria apresentar é a função read. Ela, no geral, é usada para fazer a leitura de um fluxo. Aqui no código, eu comecei usando uma estrutura do tipo ofstream, ou seja, de inserção, apenas para criar um arquivo que será lido mais à frente. Eu usei ainda nesse arquivo dois controles de acesso, o iOS Binary e o iOS Out. O iOS Binary serve basicamente para garantir que o que está sendo enviado é o que vai chegar no arquivo, sem mais nem menos, enquanto o iOS Out garante que o arquivo vai ser aberto para escrita. Então, eu escrevi Arthur Bezerra Oliveira, com cada palavra em uma linha, dentro de teste.txt. Em seguida, eu abri o arquivo, abri agora o arquivo para leitura, usando os controles iOS Binary e iOS ATE-08. O iOS ATE serve basicamente para posicionar o final do arquivo como posição inicial de leitura. Assim também criei uma variável size para receber a posição final do arquivo, que será também o tamanho dele, e essa variável size é do tipo auto, ou seja, é um tipo que será definido pelo próprio compilador enquanto ele estiver compilando nosso código. String, e de acordo com a necessidade, no caso. String e cria um string str, que vai ser do tamanho size, que é o mesmo tamanho do arquivo, recebe /0 no final. Pego então agora um arquivo que antes estava como posição de leitura, que estava com a posição de leitura como a última, agora eu retorno a posição de leitura dele para a posição 0 e começo a utilizar a função read. O read tem como função geral ler o que tem dentro de um arquivo e armazenar em algum lugar. Então ele recebe como parâmetros um string, que é onde vai ser armazenado, e uma posição limite de leitura, ou seja, até onde deve ser lido o arquivo. O read vai ser utilizado da mesma forma como eu utilizei o seekg e o telg, que são essas duas funções que eu explicarei mais à frente. Eu pego o nome do arquivo, ou seja, o nome da minha variável. No caso aqui eu criei uma variável arquivo do tipo ifstream. Aí eu coloquei arquivo ponto a minha função read e entre parênteses os meus parâmetros. No caso a minha string, eu recebo o endereço dela e o tamanho máximo de leitura, que no caso é size. Logo em seguida eu faço o print, a impressão dessa string na tela do usuário. E após executar aquele trecho de código, a gente pode perceber que a execução dele veio exatamente como a gente esperava. A leitura foi correta. A gente tem um nome, um /n, ou seja, uma nova linha para cá, outro nome, /n, outro nome. Então quer dizer que a leitura foi feita com sucesso e foi armazenado corretamente na nossa string, completando assim a execução do nosso código. E ficou aqui escrito meu nome, Arthur Bezerra Oliveira.
Agora irei falar um pouco sobre a função get. Aqui, ela é geralmente bastante usada para pegar apenas um caractere, mas ela também pode ser usada para pegar uma string do tamanho da sua escolha. Vamos dizer assim, você tem um fluxo e você deseja pegar os caracteres daquele fluxo, você pode utilizar a função get. Eu criei aqui duas variáveis do tipo iString_Stream, que são strings que têm propriedades de um fluxo de entrada, já que tem o i de entrada e o stream, que é um fluxo, uma chamada nome e outra L_nome. E criei também duas variáveis do tipo char, um char normal, que recebe apenas um caractere, e um vetor de char aqui embaixo, que é a outra string. Como essas variáveis aqui não são apenas strings, são também consideradas fluxos, eu posso utilizar o get com elas. Então, eu uso o get e ele recebe como parâmetro um char primeiro, para poder enviar a informação que está sendo retirada. E então, pega o primeiro caractere da variável nome e envia para o char C1. Pego agora a variável L_nome, utilizo o get, só que ao invés de pegar apenas um caractere, eu pego os primeiros 6 caracteres a partir da posição inicial e insiro na minha variável C2. Em seguida, eu faço a impressão na tela, eu fiz a impressão na tela no caso do meu nome, .str, no caso, isso aqui é para fazer a conversão de iString_Stream para apenas string, para eu poder fazer a impressão corretamente, e imprimir o meu C1 e o meu C2, sem espaço entre os dois, só para vocês verem como ficará o resultado. E aqui foi o resultado da execução. Son Goku é um Saiyajin. Vocês podem ver que o S que tem aqui é esse S de Son Goku que a gente retirou com a nossa função get. E a parte que está escrita aqui, Ayajin, são exatamente as 6 primeiras letras, os 6 primeiros caracteres da variável L_nome. E assim, a gente já tem um bom exemplo de como utilizar a função get. Agora eu vou falar um pouco sobre a função getLine, que é bem parecida com a função get, só que tem algumas peculiaridades. Ela é muito utilizada, no geral, em conjunto com o cin, que é esse daqui, para pegar linhas escritas por um usuário de um programa. Sendo assim, eu criei uma variável do tipo string, chamada pessoa, e pedi para o usuário escrever um nome. O recebimento da linha escrita pelo usuário vai ser feito pelo getLine. Então, a função vai receber como parâmetros de onde vai vir esse fluxo, o fluxo que a gente vai receber, com getLine, que vai vir de cin, que é o fluxo de entrada do buffer do teclado, e o getLine também vai receber um string, que é para onde vai ser enviada a informação do fluxo, que no caso vai ser a string pessoa, que vai receber. E logo em seguida eu vou imprimir aqui a mensagem prazer em te conhecer e coloco o nome que foi inserido pelo usuário aqui. Agora, usando duas iString_Streams, eu vou usar o getLine de uma forma um pouco diferente. Eu coloquei uma string em cada fluxo, a primeira apenas com números e a segunda apenas com nomes. Agora, eu criei então um inteiro chamado sum, que tem valor 0, e agora eu vou usar um laço for para poder rodar e pegar todas as linhas da minha variável input com auxílio da função getLine. Vai lembrar que se eu não colocar nenhum limitador para a função getLine, ela sempre vai parar de ler quando encontrar um /n, que é o equivalente a um aperto na tecla Enter. Então, o laço vai rodar e o getLine vai pegar linha por linha
e colocar na string que eu criei aqui, a string line. Pode ver que ela está aqui como parâmetro do getLine. Então, o número que for pego pela string line será convertido para inteiro, graças ao auxílio da função stoy, e será incrementado na nossa variável inteira sum. Então, eu vou printar aqui a soma total de todos os valores que estavam anteriormente armazenados em input. Em seguida, eu utilizei também um laço for, só que agora apenas para fazer a impressão dos nomes que estão dentro da variável entrada, dentro do fluxo entrada. Então, o getLine vai seguir o mesmo princípio. Como ele não tem nenhum limitador específico, ele sempre vai parar quando encontrar um /n, vai pegar linha por linha e inserindo em line. E assim vai sendo impresso cada nome que for pego pelo getLine. Então, agora eu vou eu criei mais uma iString stream, agora chamada input2, que vai receber a string a.b.c.d para mostrar uma propriedade do getLine, que são os limitadores. Agora, ao invés de encontrar um /n e parar de ler, ele vai esperar até encontrar um ponto, ou seja, um ponto final, para poder encerrar a leitura. E assim, ele vai ler até encontrar um ponto, no caso, ele vai ler primeiro A, vai armazenar em line, depois imprimir e pular uma linha. Depois vai ler, vai encontrar o B, vai ver que tem um ponto após ele, vai ler apenas o B, armazenar em line, imprimir. Assim com C e assim com D. E agora a gente vai ver como ficou a execução desse código completo. Como é possível ver, de início no código a gente pedia para um usuário digitar um nome completo, e então a gente pegava com o getLine, ou ao getLine com sim, e com a nossa variável pessoa, e aqui a gente imprimiu. Eu digitei Arthur Bezerra Oliveira, ele armazenou com getLine e imprimiu perfeitamente aqui, Arthur Bezerra Oliveira, considerando os espaços e tudo mais. Então, já sabemos porque funcionou aqui. Em seguida, a gente utilizou o getLine para pegar todos aqueles valores que estavam dentro da string input, que tinham o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. E depois pegando de valor por valor, convertendo para inteiro e somando. E aqui a gente tem a soma final, 28. Então a gente pegou mais uma string de string e ela tinha os nomes dos membros do nosso trabalho aqui, que são eu, no caso Arthur, Bruno, Matheus, Ricardo e Vitória, que foram impressos aqui. Cada nome estava em uma linha, então cada getLine pegou, encontrou um /n, imprimiu. Leu Bruno, encontrou /n, leu, imprimiu. E assim, seguidamente até chegar em Vitória, que era o último nome, então ele não leu mais nada. E aqui nós temos o exemplo final, que é como fazer a separação usando algo diferente de um /n, que foi utilizando o ponto. Se vocês se lembram, aqui nós tínhamos um A.B.C.D. E eu coloquei como limitador um ponto final. Então, ele chegou em A, encontrou um ponto, parou de ler. Ele só imprimiu o A. Leu agora B, encontrou um ponto, parou, só leu B. Leu C, encontrou um ponto, só leu C. Leu D, não tinha nada depois do D, leu apenas o D. Então, assim, pode-se encerrar a função getLine. Agora eu vou falar um pouco sobre a função putBack, que serve para colocar um caractere no fluxo de forma que ele seja o próximo a ser lido. Assim, eu criei dois string streams, que no caso são strings com características e propriedades de um stream, que no caso é um fluxo. Um para entrada e saída, pode-se ver que eu não
definir nem i nem o na frente desse string e um apenas para saída. Eu pego então a primeira variável, que é str1, e tiro o primeiro caractere dela junto com o auxílio da função get. Então, eu utilizo o if-else para poder realizar a minha operação do putback. O if-else é apenas para garantia de, se funcionar, ele realiza a operação, eu printo o resultado. Se der errado, a gente já tem aqui a mensagem de erro, problema no putback. Então, tento realizar a operação de putback e colocar um J no lugar do caractere que foi removido com get. E como ela é um string tanto de entrada como de saída, assim que eu fizer a leitura e inserir novamente, um novo caractere, não vai haver problema, pois ele tanto pode servir para retirar como para colocar dentro dessa string. Agora então eu pego a string, a nossa segunda variável, a str2, realizo a mesma operação com get e tento realizar a mesma operação com putback. Só que agora vai ser identificado um erro. Por quê? A str2 é apenas para a saída e eu estou tentando inserir um caractere J. Então, ele vai dar problema no putback. Então, depois disso, eu faço uma limpeza da minha variável str2 e tento realizar uma nova operação com o putback. Agora, eu utilizo novamente a str2.putback e tento inserir o C maiúsculo. Só que agora, você pode pensar, vai dar erro de novo, porque está tentando inserir em algo que só aceita uma saída, não aceita entrada. Mas, como a palavra original era canela, e eu estou tentando inserir um C maiúsculo por um C maiúsculo não há diferença. Então, é uma alteração que na verdade não altera nada. Então, esse putback vai funcionar porque ele não está alterando estruturalmente a palavra original. Então, vamos ver como vai ficar esse código aqui executado para ver se as previsões estão corretas. Aqui, vendo o código executado, é possível ver como funcionou o putback. Primeiro, eu tinha retirado o primeiro caractere de canela, então eu tinha ficado apenas com anela. E inseri com o putback o J, então agora eu tenho janela. Com a str2, como ela era apenas para saída, e eu tentei inserir um J, ele deu problema no putback, porque realmente não tem como realizar aquela operação. Mas na segunda operação, que eu fiz com a str2, como eu estava inserindo agora um C maiúsculo, que não altera a palavra original, ele funciona perfeitamente, não apresenta problema no putback. E assim é possível ver como funciona a nossa função putback. Agora eu vou falar um pouco sobre a função readSum, que é muito parecida com a função read que vimos no início. E assim como a função read, o objetivo dela é ler o fluxo até atingir um limite estabelecido como parâmetro e armazenar o que está sendo lido numa string. Então, para exemplificar, eu criei a string stream chamada entrada e dentro dela eu coloquei uma string chamada, com aqui escrito, meu nome é Teobaldo. Então, eu peguei a entrada e fiz o readSum armazenando a minha leitura no meu char chamado nom2. Ok? Então, de início eu pego só os primeiros 4 caracteres. No caso, esse nom2 vai armazenar M, E, U e o espaço. E vai ser printado. Depois eu pego o nome e armazeno as próximas 5 os próximos 5 caracteres. Como a gente parou no espaço, agora a gente vai ler o N, o O, o M, o E e o espaço. Assim, a mesma coisa. readSum, nome2 vai receber
os próximos 5 caracteres, no caso, E espaço TO, TEO, e assim, mesma operação, novamente, só que agora com 6 caracteres. E então vamos ver como fica o print usando o readsum. Após se executar o código, é evidente aqui que a gente pegou exatamente o que a gente esperava. Como a gente pegou os primeiros 4 caracteres com o primeiro readsum, a gente pegou o M, o E e o U e o espaço, que aqui a gente não vê porque o espaço é bem um espaço, vai ser um vazio aqui. Temos agora, a gente pegou depois 5 caracteres, o N, o O, o M, o E e um espaço também, que não dá para ver aqui. Depois pegamos mais 5 caracteres, o E, o espaço, o T, o E e mais um espaço. E por fim pegamos os 6 caracteres, que estão expressos aqui. E assim a gente encerra a nossa função readsum. Agora, por fim, vou falar um pouco sobre as funções telg e seekg. Essas duas funções são bem úteis e eu já utilizei elas durante a aula para poder me auxiliar, mas agora vou falar um pouco melhor sobre essas duas. A telg é utilizada para encontrar a posição de um caractere atual no fluxo, enquanto o seekg é usado para definir a posição atual no fluxo. Para exemplificar, eu criei uma string stream str1 com a frase Miranha melhor herói e criei um char trecho com, no caso, um vetor de char com 8 espaços chamado trecho. Agora eu utilizei o telg para poder me dizer a minha primeira posição, que, como eu acabei de criar a string stream, como eu acabei de criar o str1, possivelmente a posição será 0. Agora eu uso o seekg para determinar a posição como 7 a partir do início. Aliás, a partir da posição atual, mas como a posição atual é o início, então ele vai para a posição 7. Se você não tem certeza se ele está no início, você pode utilizar o seekg colocando o quanto você quer avançar a partir do início e indicar que você quer começar o seekg no seu início. Por isso eu uso o iOS bag de begin. Então eu uso o telg para poder verificar a nova posição, que se o seekg funcionou bem, será 7. E imprimo na tela. Agora eu faço a leitura utilizando o read, que já foi descrito. Envio os 7 primeiros caracteres para trecho. E assim a gente consegue já imprimir o que tem em trecho, que foi lido com o read. E como quando eu leio os 7 primeiros caracteres, depois que eu leio esses caracteres, ele vai para a posição 14, eu leio o resto do meu buffer, do meu fluxo, usando o rdbuff, por sinal uma função muito útil, que lê basicamente todo o seu fluxo a partir da posição atual. Então, se a posição atual é 14, ele vai ler todo o fluxo a partir da posição 14. Então, eu volto para a posição 0, verifico se eu estou na posição 0 com o telg, e agora eu imprimo todo o fluxo utilizando rdbuff. Vale lembrar, essa função é importante também. Vamos só fazer aqui uma previsão de como será que vai aparecer esse trecho. Se eu pulei 7 posições a partir do início, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se as 7 posições são a palavra miranha, ele vai ler os 7 caracteres seguintes. Então vai ser espaço, melhor. E depois vai ler o resto do buffer e imprimir, que vai ser espaço, herói. E por fim, vai imprimir o buffer todinho a partir da posição 0, que vai ser miranha, melhor herói. Vamos ver se a previsão está correta. Agora, vendo a execução da função, a gente vê que começou na posição 0,
Quando utilizamos o SICD para a posição 7, ele foi para a posição 7 e leu o primeiro trecho, ó, espaço melhor, assim como a gente tinha previsto, e depois leu com o RDBUF o resto, que no caso é espaço herói. Então a gente utilizou o SICG de novo para posicionar na posição 0, utilizou o TELG para poder verificar, a gente agora sabe que estava na posição 0 realmente, e utilizamos o RDBUF para poder ler aí o fluxo completo. E aqui a gente tem Miranha, melhor herói. E assim eu chego ao final. Espero que você tenha gostado bastante da aula, que ela tenha sido proveitosa. Espero que essas informações sejam úteis, que os exemplos tenham ficado claros. E é isso. Acompanhem para mais vídeos, que terão mais. E é isso. Até a próxima.